Gente, hoje aqui com a Renata Guastelli, a gente que é paisagista, aí a gente olha, fala, nossa, mas eu tenho dessa folhagem em casa, eu tenho dessa flor, eu tenho isso. Mas como você conseguiu fazer tudo isso ficar bonito? É uma ótima pergunta, Rita. Assim, a gente está com a melhor estação do ano chegando agora. E aí, imagino eu que, várias pessoas têm um pouquinho de jardim, se não seja o jardim de casa, tem o jardim da praça na frente. E a ideia é justamente aproveitar a beleza dessa época agora que é a primavera, que começa agora no dia 22 de setembro, já semana que vem, quinta-feira. E aproveitar tudo que ela tem de beleza para trazer para dentro da nossa casa. A ideia aqui é mostrar várias plantas que eu colhi no meu jardim e estou propondo aqui algumas ideias de arranjos. E a grande maioria a grande maioria dessas plantas são plantas que ficam na água e que desenvolvem a raiz na água. Então não precisa ter medo de fazer um arranjo que não vá durar. Com essa opção na água, e obviamente que não são todas as plantas que funcionam dessa forma, são algumas, mas a gente tem uma gama grande de plantas, a gente consegue ter o jardim dentro de casa também de uma forma bonita, colorida, não só com flores, harmônica, com muita folhagem. Tá... Exatamente. Gostei disso, essa estreliça tá linda ali, hein? Então, olha! Eu adoro. Vai chegar nela, gente, vai chegar nela. Eu tô aqui torcendo para chegar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E cadê a estrelícia? Achou! Ela tá ali se destacando, né? No meio desse monte de verdes. Mas você escolheu algumas especiais do seu jardim, que são as mais fáceis de combinar, são as mais fáceis de encontrar? Como que é? Na verdade, assim, não tem exatamente uma regra, não é por ela ser mais fácil ou não. São plantas que particularmente eu gosto, e aí eu tenho no meu jardim, em forma de arbustos, estão plantadas no jardim, mas que eu gosto de vez ou outra trazê-las, eu corto com a minha tesoura de poda, que está aqui ela de novo, e trago ela para dentro de casa para colocar num vaso e trabalhar o meu rack do lado da televisão, a minha mesa de jantar, a mesa da cozinha, e aí você vai criando... Um aparador. Exatamente. Ambientes, a entrada da casa também é super interessante, para que você consiga ter a beleza da folhagem, que é super bonita, e uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é a quantidade de folhagens que a gente tem, as tonalidades diferentes, os roxos, que também são super importantes, trazem uma coloração forte, uma presença diferenciada para dentro da nossa casa também. E aí algumas super fáceis, por exemplo, essa daqui é o Philodendron undulatum. É uma muda que eu tenho na entrada da minha casa, ela está num arbusto grande, cheio de folha, mas que vira e mexe, eu recolho e eu coloco num vaso como esse. E ela tem uma situação até mais particular do que as outras, porque ela nem precisa colocar água. Se a gente quiser colocar água, ótimo, é bom para a planta, mas deixa eu até mostrar para vocês. A gente tem aqui esse tronco dela. Ai, peraí. Tá pesado, eu te ajudo. Esse vaso é pesado. Esse caule dela que acumula água. Então, eu fiz o corte dela hoje. Eu coloco ela aqui, ela dura nesse vaso quase que 3, 4 meses sem colocar água, só com a água que ela tem acumulando aqui. Então esse vaso não está com água. Esse não. Ela estava explicando, eu pedi informações sobre o vaso. Esse vaso, você disse que é um vaso vietnamita. Exato. Né? É um vaso, isso é técnica, dá a impressão de um envelhecimento, parece que foi encontrado num sítio arqueológico. Né? Então a escolha do vaso também vai ajudar nessa composição do arranjo. Sem dúvida, sim. A gente tem vasos mais exclusivos como esses que são os vietnamitas, a gente tem vasos como esses, por exemplo, que são vasos de vidro, mais fáceis de encontrar. Segura só um pouquinho, só para eles mostrarem aí, olha. Conseguindo ver? Aí, ó. Dá dando para ver. Então, bojudinho, né? Bojudinho, e aí ele tem
A parte de cima aqui mais afunilada, isso ajuda também a fazer com que a planta fique mais ereta aqui, para que a gente possa, no caso como essa daqui, e aí era um outro ponto que eu ia dizer, eu estou desenvolvendo a raiz dessa muda. Essa aqui foi uma muda que eu ganhei, e ela é uma muda de colecionador, ela não é uma muda super fácil, porque aí dentro do mundo do paisagismo, a gente tem algumas, né, coleções. Como que eu deixo essa aqui virada para que lado? Assim? Como você preferir. Assim a gente consegue ter uma boa vista dela. Então, assim, ela também é uma planta que por si só, ela já tem um efeito super bonito. Ao lado de um rack, ela também está super em alta e é fácil de encontrar. Você estava falando dessa que é de colecionador? Ela chama... Ela tem uma palavra bem grande, gente. O nome científico é complicado, mas ela chama Rhaphidophora tetraesperma. Eu chamo ela de uma prima da costela de Adão. Ela é como se fosse uma mini costela de Adão. Que nós temos uma ali, né? Eu tenho uma ali, eu tenho uma aqui embaixo. Se você for ver, ela é muito parecida, né? Verdade. Fisicamente. Só que ela tem essa folhinha mini. Olha que lindo esse detalhe. Isso daqui é uma bebezinha, muito pequenininha, porque ela está nesse desenvolvimento. Eu estou criando uma muda para depois que ela enraizar, porque esse é o processo, eu coloco ela na água, ela começa a enraizar, troco uma vez por semana essa água, depois eu passo ela para um vaso com terra, para ela poder crescer e desenvolver e aí ficar num porte maior. Ou então, eu também posso manter ela direto na água. E esse é um segredo super bacana, porque é uma forma fácil de você manter as plantas dentro de casa, bonitas e enraizadas na água. E aí você decide se você quer colocar no vaso ou não. Duas perguntas importantes sobre um vaso com água. Tá. A primeira delas é a quantidade de água. Porque quando a gente vai fazer um arranjo, que a gente coloca, não coloca muita água, senão vai apodrecer. Né? E uma outra pergunta, nós estamos falando com todo o Brasil, vem a primavera, vem o verão, são duas estações onde as pessoas, tem chuvas e etc, e as pessoas às vezes deixam as coisas, uma tampinha de garrafa gera mosquito, né? E a gente está falando da dengue aqui agora. Como que você, dentro de casa você tem os seus cuidados? A gente coloca alguma coisa na água, somente verifica se não tem nenhuma larvinha, no caso do vidro, o que você nos orienta nesse cuidado também, não só com a planta, mas com a água? Tá, bom, nessa situação aqui, o ideal é a gente conseguir trocar a água uma vez por semana. Com essa troca, né, constante, a gente consegue garantir que não tenha o desenvolvimento. As larvas às vezes até aparecem, não necessariamente são larvas de dengue, né? Claro. Mas elas aparecem e aí a gente, quando faz essa troca semanal da água, a gente consegue garantir que não tem o desenvolvimento de um mosquito. Entendi. Em algumas situações, o pessoal gosta de usar um pouquinho de cândida. Eu não recomendo nessa situação, justamente porque a gente precisa ter esse cuidado de trocar semanalmente. Quando tá com o verão e aí a gente tem um calor um pouquinho maior, aí sim a gente tem uma incidência um pouquinho maior de larvas. E aí a única situação, né, que eu recomendo seria trocar, ao invés de uma vez por semana, trocar 2 vezes por semana essa água. Não tem essa necessidade de colocar cloro ou cândida, porque isso também não faz muito bem para a planta, para o desenvolvimento dela. E ainda mais assim, querendo ou não, ela é uma espécie, né, diferenciada, ela tem lá alguns cuidados e ela está criando raiz. Ela não é uma planta muito forte ainda. Então eu estou aqui no desenvolvimento dela em todos os cuidados. É um bebê, como você disse. Exatamente. Precisa de todo cuidado. Exatamente. E você trouxe muitas plantas, muitos arranjos. E o que você vai nos orientar? A ideia aqui é, primeiro assim, conseguir explicar um pouquinho como né, recolher essas plantas no seu jardim e aí trazê-las para dentro de casa para que elas possam fazer arranjos como esse, por exemplo. Independente do vidro que você tenha, do vaso que você tenha, eu até trouxe aqui uma ideia, por exemplo, a gente está reaproveitando um vidro de palmito, né, que eu tinha em casa, e a ideia é justamente colocá-las aqui para que elas possam criar raiz. Você me fez uma pergunta que eu acabei não te respondendo, em relação à quantidade de água. Eu gosto de colocar a quantidade de água suficiente para que a planta consiga ficar aqui, no caso, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas até no outro vídeo estava indo, para que a gente fique com pelo menos de 2 a 3 dedos desse caule na água.
E aí, tá vendo? Ó? Aí a gente vai conseguindo fazer essa troca semanal e essa planta vai ficando com a raiz desenvolvida. E quanto mais ela vai desenvolvendo, a gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, uma amostra de como ela fica. Então, a raiz vai desenvolver... Tá linda a raiz dessa, olha isso. Exatamente. Então, e ela ainda fica com um tom laranja, bonito, né? Essa daqui também é a Pleomele variegata, que ela é uma opção ótima que a gente encontra em vários jardins e que ela também aceita esse tipo de cuidado de ficar na água e criar raiz e também aceita depois ir para um vaso e fazer uma muda na terra. Mas a ideia aqui que eu trouxe para vocês é uma ideia de como conseguir montar um arranjo. Eu fui outro dia ao supermercado e comprei essas duas mini orquídeas, ó, duas phalaenopsis, que vão dar um charme também todo especial para um arranjo que eu gostaria de fazer aqui. Qual que é a ideia? Que eu coloque a phalaenopsis aqui e aí junto com essas outras folhagens que eu recolhi no meu jardim, eu vá fazendo um novo arranjo. Essa daqui, propriamente, não pode ficar... a phalaenopsis ela não pode ficar na água, ela já é um arranjo diferenciado. E aqui dentro a gente coloca aquela espuma floral e eu faço a colocação das espécies aqui para que a gente consiga ter um conjunto bonito. Seja ele aqui ou seja ele aqui, simplesmente para conseguir dar um toque diferenciado no jardim. Aqui, por exemplo, também eu trouxe a pluma do capim do Texas rubro e do capim do Texas verde, que são espécies não tão conhecidas ainda, mas que tem um toque super especial por causa dessa pluma, essa leveza. É alongado, né? Lindo. É alongado, é. Isso vai dar as diferenças nos tamanhos, né? Exatamente. Em alturas que a gente quer nesse arranjo. Achou a palavra. Exatamente. Porque aí, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma composição de um lambari roxo com a hipomeia roxa também, que é uma planta que super aceita essa colocação na água, ela cria raiz, depois eu consigo plantar ela num outro vaso. E aí eu venho com o capim do Texas rubro para dar um toque diferenciado na textura desse arranjo, né? Então, às vezes, isso daqui já consegue trazer um charme para um cantinho da sua casa, para o lavabo. E aí você fica de olho nessa questão de ir trocando a água sempre, né? Para que ela fique uma planta saudável. Toda semana. Pelo menos toda semana. Isso evita que a raiz fique apodrecida e que aí a gente consiga de fato ter o que a gente quer, que é criar raízes para poder ou colocar em vaso ou mantê-la mesmo no vaso com terra, né? Ou mantê-la no vaso com o vidro. Basicamente isso. Aqui seria uma outra ideia da gente continuar colocando a... Eu posso tirar a orquídea do potinho? Pode, pode. É uma ideia, Porque aqui eu até estava tirando essa daqui, essa outra aqui, eu também posso colocar dessa forma. Tudo vai depender. Por exemplo, se eu quiser usar esse vaso só como um cachepô, eu vou manter essas duas aqui e aí eu vou dar um jeito de encaixar ela aqui. Tá vendo? E a gente consegue simplesmente ter um arranjo de duas phalaenopsis, de duas orquídeas aqui dentro desse vaso. Posso depois chegar com algum detalhe ou outro de preenchimento, como casca de pinos, ou de repente até um musguinho para finalizar, porque fica bonito. E uma dica que eu queria mostrar também é sobre a limpeza das folhas. Eu ia perguntar mesmo, porque nós tivemos dias muito secos, muito empoeirados, e as plantas estão pedindo arrego. Exato. Mas a gente fica assim, mas e como que eu vou lavar? Eu só jogo água? O que eu faço? Então, quando a gente está falando de um vaso que a gente consegue movimentar, se ele está dentro de casa e eu consigo movimentar porque ele pegou poeira, as plantas gostam de uma água mais, como se fosse uma chuveirada, né? Tomar um banho de água. Se não, se é uma situação como alguma coisa que a gente não consegue locomover, a limpeza da folha é muito simples. A gente pega uma buchinha de pia nova, né, de preferência, molha ela um pouquinho aqui, né, tira o excesso de água e aí a gente simplesmente limpa folha por folha. Isso faz com que a sujeira dela saia, né? E ela fique, ó, bonita, brilhante e limpa. Olha, eu já fiz
mas não desse jeito. Eu vou na cavangueira e vou lavando, vou passando a mão quando às vezes cai cocôzinho de passarinho, né? Porque é bem ácido o cocô do passarinho, não pode deixar ficar na folha, né? É, ele queima, exatamente. Essa daqui, pensando que ela tá dentro de casa, e aí, por exemplo, eu acabei de trazer ela do supermercado, essa limpeza acontece justamente porque ela, né, fica exposta e aí algumas coisas caem, vem o pó, vem água, às vezes, e aí acaba ficando não bonita. Tem um produto muito bacana. Eu preciso secar, não? Não, você deixa ela secar sozinha, porque essa umidade aqui para ela até é interessante. A gente não precisa deixar ela completamente seca, mas eu também não posso deixar ela com água demais. Encharcar. Sempre tem que tomar esse cuidado, né? Prestar atenção na quantidade de água, se é excessiva ou não. As orquídeas, você até tinha me perguntado, né, um pouquinho antes, um pouquinho de cuidado com as orquídeas. Elas gostam de ficar com o substrato, que é essa parte embaixo dela, né? Isso daqui, quer ver? Mais úmido. Mas elas não... eu não vou conseguir tirar. Não vai conseguir tirar agora. Mas a gente não... Ela não gosta de ficar completamente esse aqui seca. Daqui só para o pessoal ter liberdade de mostrar o arranjo. Tá. Né? Oi, diretora. Olha, todas as dicas. Você quer tentar tirar para mostrar o substrato que tá? Eu queria mostrar o que é o substrato porque eu quero que eles vejam o que pode ficar úmido. Quando a gente ganha uma orquídea, para quem tem o quintal ou tem um jardim com árvores, o pessoal, tem gente que fala assim, não, pega filme PVC, envolve na árvore e põe lá a orquídea que ela vai em frente. Vai ver a orquídea tá morta. Aí fala assim, não, mas pega a juta, cada um inventa uma coisa. O que é ideal para a gente fixar a orquídea? Porque depois, por si só, ela se fixa, né? Mas esse primeiro momento de colocar num coqueiro, numa outra árvore. O ideal, por exemplo, é que a gente usa... A juta é uma opção boa, porque ela é um elemento natural e aí, ao longo do tempo, ela acaba apodrecendo, né? A orquídea acaba absorvendo ela também. Mas o mais importante é que a gente use alguma coisa que a raiz consiga respirar, porque a orquídea ela é uma planta epífita, então ela gosta de ficar, por exemplo, dentro de no tronco de uma palmeira ou no tronco de uma árvore, para que ela consiga ter uma troca boa de respiração e umidade com aquele ambiente. Sempre lembrando que elas gostam de uma insolação menor, então ela não gosta de ficar em pleno sol, ela precisa ter alguma coisa que proteja ela do sol pleno. E aí, vamos supor, ganhei essa orquídea tá linda, maravilhosa. Isso daqui era que eu estava comentando com vocês, o substrato, que não é uma terra, ele é uma mistura de casca de pinos, as plantas epífitas, que são o caso daqui da Phalaenopsis, ela não gosta de ficar direto na terra. A gente tem algumas orquídeas que são orquídeas terrestres, esse daqui não é o caso. Então, o ideal é que a gente coloque ela no tronco de uma palmeira ou de uma árvore, amarrada com um barbante ou, de repente, com a juta, porque ela é um elemento natural, entendeu? Ela é um material natural. Amarrar ela aqui num papel filme, esquece, porque você está sufocando a raiz Vai abafar. Exatamente. Tá aí, gente, hoje as informações, orientações e esse carinho todo da Renata Guastelli, que é paisagista, e trouxe ideias pra gente deixar nossa casa mais bonita, né? Exato. E com coisas que talvez você encontre aí no seu jardim, no meio das suas plantas, para ter todo esse efeito. Renata? Exato. Obrigada. Você gostaria nós estamos divulgando os seus contatos e você gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar algo? Eu gostaria, eu quero dar um recado, porque a gente está com uma mostra lá em São Paulo, eu e outros amigos paisagistas, com uma mostra no Shopping D&D, é uma mostra específica de paisagismo. Que legal! Então é um momento gostoso para poder buscar ideias, para poder fazer em casa. Eu tenho um dos ambientes lá, meus outros amigos paisagistas também têm, e ela vai até o dia 9 de outubro no Shopping D&D em São Paulo. Shopping D&D, até 9 de outubro, essa mostra de paisagismo. Exato. E aí a Renata vai estar lá. Com certeza. Renata, sucesso. Obrigada, e obrigada, Rita. viu? Obrigada.